essas competências e habilidades. Então nós vamos traduzir as competências em objetivos gerais e as habilidades em objetivos específicos. Lendo a BNCC, eu vou olhar o que da BNCC eu quero contemplar nesse momento, o que meu aluno precisa saber nesse momento. E quando eu contemplo esta habilidade, agora eu vou no meu livro didático, qual é a atividade didática, qual é o conteúdo didático que dá conta disso, dessa habilidade que eu escolhi. Então eu reforço a minha fala, eu reforço o meu pedido, para que todos os professores, seja de química, de física, de biologia, de matemática, filosofia, não importa a área que você atua, neste momento, privilegie a leitura do aluno, a compreensão e a interpretação. Um professor de física, por exemplo, traga para um aluno uma situação extremamente contextualizada. E aí, falando em contextualização, eu gostaria aqui de lembrar que a nossa jornada pedagógica é a jornada pedagógica Paulo Freire. E quando a gente fala em Paulo Freire, o que Freire mais nos traz? Veja, todo mundo que fala de Freire fala da praxis pedagógica. O que significa essa praxis pedagógica? Lógico que Paulo Freire deixou de forma muito clara para nós que quando eu faço essa ligação da teoria com a prática, eu criei a praxis. Então veja, é importante que nesse momento nós, professores, consigamos contextualizar aquilo que nós mais queremos para os nossos alunos, que é fazer com que ele, aluno, demonstre se as habilidades trabalhadas elas estão ainda garantidas. Olha que situação que nós estamos enfrentando. Os nossos alunos do terceiro ano, muitos já viajaram, foram para São Paulo, foram para Minas Gerais, foram para outros lugares. E esses meninos, eles não podem ser simplesmente esquecidos, reprovados. Eles precisam ser lembrados. Como é que nós vamos lembrar desses meninos? Veja, eu particularmente não tenho a menor condição de avaliar nenhum aluno de vocês, mas vocês têm, porque vocês trabalharam com eles durante 2 anos, 2 anos cheios, o primeiro ano e o segundo. Então vocês já conhecem esses alunos de vocês. O que fazer agora? Veja que as possibilidades aí, de aprovação desses meninos são várias. Inclusive através do Enem, inclusive através do Enseja, inclusive através de próprias atividades que a escola pode desenvolver. Ao elaborar qualquer atividade para que nós possamos ver se os nossos alunos do terceiro ano ainda garantem as habilidades que nós, professores, pensamos para eles no primeiro e segundo ano, nós vamos ao nosso documento original, que é a BNCC, vamos escolher quais são os conteúdos que estão ali, quais são as habilidades que estão ali postas, que vão me dar a certeza que esse meu aluno conseguiu garantir essas habilidades e que ele está pronto para seguir na sua vida. Então é importante que nesse momento em que nós estamos falando de avaliação diagnóstica, o nosso olhar ele se volte completamente e inteiramente para as habilidades previstas na BNCC. Queridos colegas professores, reparem bem, neste momento não é de maneira nenhuma interessante que eu me preocupe em saber se meus alunos garantem as orações subordinadas. Eu estou falando isso porque eu sou da área de língua portuguesa, são os conteúdos que eu domino com mais facilidade, então eu posso até exemplificar melhor. Mas isso aí vale para todos os professores de todos os componentes curriculares. Não é interessante agora a gente entender se meu aluno consegue dominar os conteúdos que foram trabalhados de biologia, de filosofia, de sociologia, de história, de geografia? Não. Nesse momento é importante nós, professores, entendermos. Os meus alunos conseguem fazer boas leituras? Essas leituras que eles estão fazendo dentro de textos específicos de cada componente curricular. Se eu sou professor de história e eu quero entender se meu aluno consegue ler, veja bem, eu vou repetir os 5 conteúdos essenciais: o ler, o compreender, o interpretar, o pesquisar e o produzir. Nós precisamos privilegiar esses 5 conteúdos essenciais. Então é importante que, ao elaborar a minha avaliação diagnóstica de história, que o meu texto seja exclusivamente de história. E dentro desse, pode ser um texto informativo, pode ser um texto narrativo. O tipo de texto não é o mais importante nesse momento.
E também não é importante o gênero, qualquer gênero ele é importante nesse momento. Por exemplo, eu posso trabalhar com a carta, eu posso trabalhar com a crônica, eu posso trabalhar com a reportagem, desde que seja de história. Quando eu trabalho com meus alunos, eu vou observando se ele está conseguindo fazer essa contextualização, essa relação, né, da habilidade prevista com o texto proposto. Quando o meu aluno ele consegue fazer isso, eu, professor de história, já me sinto contemplado. O professor de biologia, ele faz a mesma coisa. Ele procura um texto que trata de questões da biologia, especificamente da biologia, e ele faz perguntas. A pergunta não é para saber se o aluno domina o conteúdo de biologia, é para saber se ele sabe ler, se ele compreende o que está lendo, se ele interpreta o que leu, se ele sabe voltar ao texto várias vezes. Então veja, é interessante que nesse momento as nossas perguntas elas sejam extremamente criteriosas para que nos permita perceber se os nossos alunos estão aptos e preparados para a vida. Veja, estamos passando por um momento extremamente especial. E a especialidade desse momento, ela vai nos dar a certeza de que esse prejuízo que o aluno tomou, ele não vai ser revertido. Não adianta a gente querer. Veja, o governo do estado propôs que nós fizéssemos aí o ensino contínuo. O currículo contínuo vai ser aplicado esse ano. Nós vamos trabalhar 2 anos em um. Primeiro vamos trabalhar 700 horas, depois vamos trabalhar mais 800 horas para garantir que os nossos alunos eles consigam fazer 2 anos em um. Nós sabemos perfeitamente bem, né, com toda a nossa experiência de longas datas, que o aluno mal conseguia fazer 1 ano em um. Né? Nós tínhamos o ano letivo, ao final do ano letivo, nossos alunos, muitos deles estavam fracos. E agora fazendo 2 em 1. Veja que é uma missão extremamente difícil. Mas nós, professores, temos que tentar minimizar esse prejuízo dos nossos alunos de forma que consigamos fazer com que os nossos alunos, nesse momento, nos deem respostas satisfatórias. Eu estava acompanhando semana passada a pré-jornada e algumas situações me deixaram perplexo, né? Fui eu sozinho. O que foi que me deixou perplexo? Eu ouvi professores dizer, repare bem o que eu vou falar aqui para vocês agora, viu? Eu ouvi professores dizendo que quando ele está dando aula, que ele fica observando se o aluno vai fazer pergunta. Ora, professores, se nós estamos falando de metodologia ativa, o aluno não vai me fazer pergunta. Sou eu que faço pergunta para eles. O processo agora é inverso. É preciso que nós, professores, comecemos a ver que a metodologia ativa é o protagonismo dado ao aluno. Aí vocês me perguntam, mas como fazer isso em tempo de pandemia? Simples. Não é a coisa mais fácil do mundo, porque se fosse a coisa mais fácil do mundo, eu já tinha encontrado a receita para trabalhar com a pandemia. Mas nós, professores, precisamos elaborar nossas atividades agora, sempre fazendo perguntas para ver que nível nosso aluno está me respondendo. Então, eu vou fazer uma atividade para o meu aluno, eu mando para ele uma série de perguntas e aí eu volto a pedir a vocês. Sempre que vocês forem elaborar um texto, se não puder ser coletivamente, que seja por área, se não puder ser por área, que sejam 2 professores, que sejam 3 professores. Mas é interessante que nesse momento nós consigamos fazer essa interdisciplinaridade que a vida toda nós buscamos. Então eu disse a vocês, metodologia ativa pressupõe o professor o tempo todo inquirindo o seu aluno, o professor perguntando ao aluno. Veja, quando eu faço isso, eu vou perguntar ao meu aluno o que mesmo? Que tipo de pergunta eu faço para o meu aluno? Antes de elaborar a pergunta, eu vou lá na BNCC, olho qual é a habilidade que eu quero tratar com o meu aluno e em cima dessa habilidade eu elaboro uma pergunta. A habilidade, ela só é feita para eu entender se meu aluno consegue andar com as próprias pernas. As perguntas devem ser feitas observando a habilidade que eu quero trabalhar. Então, metodologia ativa é exatamente isso.
é fazer com que meu aluno ele me dê resposta. E essas respostas que eles vão me dando, essas respostas que eles vão produzindo, olha aí eu trabalhando com os conteúdos essenciais. A produção dessa resposta é que me dá a certeza que meu aluno está preparado para a vida. Repare, outra coisa, né, que eu ouvi que me deixou muito, assim, até preocupado com meus colegas professores, né, que estavam colocando lá no chat. Um dizia assim, quando ele vai trabalhar um conteúdo, o aluno pergunta para ele: ô professor, para que serve isso? Gente, nós já passamos desse tempo. Não dá para ficar mais esperando que o aluno me pergunte para que serve isso. Eu é que tenho que mostrar para ele para que serve isso. Repare bem, quando nós fomos alunos, os nossos professores trabalhavam conosco as orações subordinadas. Eu pergunto para vocês, para que serve isso? Olha que loucura! Os nossos professores trabalhavam conosco as orações subordinadas. A pergunta que eu faço para vocês é, para que serve isso? Quem tem que responder isso não é o aluno, não. É o professor antes do aluno ter acesso ao conteúdo. E aí eu gostaria aqui de chamar a atenção dos meus colegas professores da área de linguagens, especialmente os de língua portuguesa, e dizer, as orações subordinadas só servem para produzir textos, redações, TCCs, artigos, resenhas, informativos. Qualquer texto que eu quero produzir, eu preciso conhecer as orações subordinadas. Eu gostaria de pedir aos professores, olha, eu coloquei minhas duas mãos assim, né? Cheguei com as mãos dessa forma, ó, pedindo encarecidamente, não fazer prova com esses conteúdos. No máximo, quando eu fizer uma prova, eu coloco uma questão sobre orações subordinadas. E quando eu fizer, que ela seja dentro de uma situação contextualizada. Por exemplo, eu uso uma oração e pergunto, se eu substituir a oração por outra, qual a oração abaixo que vai deixar o texto com o mesmo sentido? Ou qual a oração que muda o sentido completo do texto? Porque as nossas aulas com nossos alunos, mesmo agora em tempo de pandemia, e aí, Rose, eu volto a falar, nós precisamos pensar muito nessa questão da avaliação diagnóstica. Neste momento de pandemia, o que eu preciso fazer com meus alunos é ver se eles, alunos, conseguem produzir o texto que eu quero, né, que logicamente foi planejado por mim, lógico, com o auxílio da coordenação pedagógica, com o auxílio dos outros colegas professores que vamos trabalhar, até porque as nossas aulas agora já estão todas postas lá, né, no SADA. Nós vamos pegar essas habilidades, vamos elaborar as atividades que nós vamos dar para eles, mas o meu foco agora é entender, o meu aluno vai conseguir ler, ele vai compreender o que leu, ele vai conseguir interpretar, ele sabe buscar e ele sabe produzir, pronto. Eu garantindo esses 5 conteúdos essenciais, eu já garanti a aprendizagem dos meus alunos. E aí, a outra coisa que eu ouvi dos professores, que me deixou assim também preocupado, foi uma professora dizer, os alunos querem nos testar. Peraí, que brincadeira besta é essa? Os alunos, eles querem nos testar. Mas quem foi que disse que eu estou aqui para fazer teste? Quem foi que disse que eu sou professor para ser testado? Ora, eu preciso planejar minha aula e fazer com que os meus alunos, eles é que sejam testados. Nós, professores, eu estou repetindo isso, viu, exaustivamente. Nós, professores, precisamos trabalhar menos e produzir mais. Essa é a fala mais que parece a minha cara. Todo lugar que eu vou, eu digo isso. Professores, trabalhem menos e produzam mais. E nesse momento de pandemia, e nesse momento de aula remota, o que de fato eu devo fazer para que meus alunos consigam me dar uma resposta? Reparem, que tipo de atividade eu posso fazer agora que vai me servir como uma avaliação diagnóstica? A mais interessante, a mais importante agora é eu fazer com que meus alunos consigam me dar respostas com leituras. E aí, a resposta ela pode vir em forma de textos mesmo, né, com as perguntas que eu vou elaborar para eles responderem. Aconselho vocês a usarem o mínimo possível de atividades subjetivas.
que sejam mais objetivos, que façam os alunos dar respostas objetivas e, de preferência, que seja com alternativa. Eles podem fazer o Enseja e já está liberado do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, se eu começo a trabalhar dessa forma, eu já estou preparando meus alunos para esse momento, porque eu vou alertar uma coisa para vocês aqui, viu? A pandemia não vai acabar esse ano. Esse retorno que estou dizendo aí que nós vamos ter, eu estou duvidando muito que vai acontecer. Porque não tem como a gente voltar para a sala de aula sem a vacina. É complicado esse momento que nós estamos atravessando. No ritmo que nós estamos indo à vacina, nós só vamos completar a vacinação daqui a 2 anos. Veja, nós vacinamos agora 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas no Brasil corresponde a um número ínfimo, não chega no máximo aí a 5%. Então é interessante a gente observar que o nosso ritmo de vacinação não está nos dando aí uma certeza ou até uma esperança de a gente ter o retorno dos nossos alunos. Vamos ter a aula híbrida? Vamos. O retorno de alguns poucos alunos? Vamos. Mas o estudo remoto ele vai continuar acontecendo, né? Aí vamos ter atividades presenciais e atividades para casa. Neste modelo, que é o ensino híbrido, nós vamos poder fazer com que os nossos alunos nos vejam, nos ouçam, mas vamos continuar fazendo atividades para casa. E essas atividades que eles vão resolver em casa, é interessante que nós comecemos agora a pensar em atividades de múltipla escolha para fazer com que meus alunos eles me deem resposta que automaticamente vão servir para que eles possam se preparar para o Enseja, para o Enem ou outras atividades, por exemplo, vestibular. Mas eu queria chamar a atenção de vocês também para um outro fato interessante. Essa última professora que apresentou hoje pela manhã, não sei se todos assistiram, mas ela chamou muita atenção para a questão da produção de vídeos. E é algo que eu estou conversando muito com meus colegas professores. Vamos motivar e incentivar os nossos alunos a produzirem vídeos. Que sejam vídeos bem curtos, vídeos de 2 minutos, né, de 3 minutos. Pedir a eles que não façam vídeos muito longos, porque os vídeos muito longos vai nos cansar também. Automaticamente não dá para a gente perceber se o aluno de fato ele consegue fazer ou ter o poder da síntese. Então é interessante que façamos isso. Agora veja, se eu sou um professor, que eu planejo junto com meus colegas, e nós somos 3 professores, ou nós somos apenas 2, ou mesmo, né, não importa o número, sejamos 4, e eu faço um vídeo, todos os professores podem, a partir desse vídeo, fazer a avaliação dos seus alunos. Olha outra coisa interessante, a produção de cartazes. Neste momento que nós estamos aí pensando em como fazer a avaliação dos nossos alunos e a avaliação diagnóstica, é importante que nós pensemos em todos os modelos, em todos os instrumentos que possam nos permitir avaliar os nossos alunos. E a produção do cartaz é algo extremamente interessante, porque ele me dá a certeza de que meus alunos conseguem fazer de forma organizada, né, o poder da síntese. Outra atividade muito interessante que nós vamos desenvolver agora é indicar para nossos alunos algumas possíveis obras de arte e fazer com que ele, aluno, faça uma releitura dessa obra de arte e dentro da releitura dele, que ele produza uma epígrafe dizendo o que aquele quadro representa. Veja, eu tenho aqui o estudo da arte em si, né, que seja Picasso, que seja de Cavalcanti, Kandinsky, qualquer pintor que seja, mas que ele me dê um retorno. O que significa essa obra de arte? Aí nós vamos observando que as possibilidades de trabalho, elas são muitas. As possibilidades de eu fazer essa avaliação diagnóstica com meus alunos, elas são inúmeras. E eu tenho certeza que muitos de vocês, no ano passado, mesmo daquela situação bem complicada, já começaram a fazer isso, já fizeram isso. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos intensificar, nós vamos apurar um pouquinho mais e fazer com que nossos alunos nos dêem um retorno de que estágio ele se encontra hoje. Que o nosso grande objetivo agora é entender em que estágio o meu aluno se encontra. E aí, queridos colegas professores, eu vou pedir a vocês algo extremamente importante. Durante o ano letivo, foquem o olhar de vocês nos 5 conteúdos essenciais que a escola precisa garantir na vida de seus alunos. O ler, o compreender, o interpretar, o pesquisar e o produzir. Diga, Rose. Não foi para te dar os áudios, foi aqui mesmo no eixo onde eu estou. Desculpe, né, a pessoa fala.
nada não. Você levantou a mão, eu achei que ia fazer uma pergunta. Pois bem, a nossa sala de aula, né, em tempos remotos, ela vai ser uma sala de aula extremamente diferente, né? Nós vamos ter uma sala de aula praticamente imaginária. Como é que nossos alunos estão, onde eles estão. Neste momento é importante que nós tenhamos uma parceria muito forte com as famílias. O que eu peço, né, aos meus queridos colegas professores? Se fosse tempo normal, eu ia pedir para vocês algo extremamente simples. Professores, não mandem atividades para casa. Seria meu pedido a vocês. Mas como nós não temos essa possibilidade de não mandar materiais para casa, nós temos que mandar para casa. E se eu vou mandar para casa, o que é que eu quero da família? Eu quero da família somente uma coisa, que ela garanta um tempo de realização dessas atividades pelos seus filhos. Quando a gente fala em metodologia ativa, é importante a gente lembrar de uma coisa. O que é metodologia ativa? O que ela pressupõe? Pressupõe os alunos juntos discutindo o conteúdo. E aí, alguém pode perguntar, mas como é que nós vamos mandar aluno fazer atividades juntos se nós estamos em tempo de pandemia e nós não podemos fazer aglomerações? Veja, mesmo em tempo de pandemia, nós sabemos, todos nós aqui, ó, eu estou olhando aqui o nome de cada um de vocês, todos nós sabemos que os nossos alunos, eles convivem juntos, eles andam juntos, eles frequentam a casa uns dos outros. E vocês conhecem todos eles, um por um. Eu tenho certeza disso. Afinal de contas, não são tantos alunos que a gente tem mais, né? As mulheres hoje não querem parir mais, estão diminuindo o número de alunos e nós temos poucos alunos. Né? Se tivesse muitas mulheres parindo, aí nossas escolas estavam lotadas, não estão não. Mas veja bem, o que eu posso pedir aos meus alunos? Eu posso pedir para que eles discutam o conteúdo e mandem as opiniões deles. Quanto mais eu puder fazer isso, melhor. Não vou conseguir isso com todos, porque nós temos alunos que não vão poder se aglomerar com os outros, porque eles estão isolados mesmo. Mas todos que nós pudermos, nós precisamos fazer com que eles se juntem, discutam e nos mandem respostas coletivas. Isso é muito importante. Quando a gente fala da questão dos alunos discutindo um com o outro, deles fazendo esses diálogos, eles mandando essas respostas para nós, veja, nós estamos aí criando as monitorias à distância. Eu ouvi, né, na live da secretaria agora mais cedo, eles citarem muito o nome de uma aluna, e eu fico muito preocupado quando eu ouço demais citando o nome de um aluno, citando o nome de um aluno. Nós não podemos ter aluno referência, ela pode servir como base, agora não como referência. Qual é a diferença? Quando eu digo aluno referência, automaticamente todos os alunos precisam estar nesse patamar. Quando eu digo base, por exemplo, se um aluno fez uma atividade com X minutos, significa que o outro aluno ele vai às vezes precisar de mais minutos do que ele. A depender do nível desse aluno, então ele pode servir para mim como base, agora não como referência. É importante que nós tenhamos o cuidado de garantir a todos os nossos alunos os mesmos direitos de aprendizagem. E para isso acontecer, é importantíssimo que nós consigamos fazer as respostas, as perguntas, que dê ao nosso aluno, aquele mais fraco, a condição também de participar das nossas aulas. E quando eu peço a eles para produzirem um vídeo, e nesse vídeo eles me darem respostas, veja, eu estou garantindo ao meu aluno que mesmo dentro das suas dificuldades, eles me dêem um retorno. Aí alguém pode pensar assim, e aquele aluno que não quer fazer a filmagem, ele não se sente bem? Nós podemos pedir essa resposta por escrito. Então é interessante que nesse momento de nossa avaliação diagnóstica, nós tenhamos todo um cuidado de garantir a todos os nossos alunos o direito da aprendizagem. É muito preocupante. Como eu disse no começo da minha fala, nós estamos ouvindo perguntas que nós nunca tínhamos ouvido. Muitas perguntas que fizeram aí, que estão fazendo, nós inclusive estamos nos fazendo, nós nunca tínhamos nos feito essa pergunta. Nós nunca tínhamos ouvido essas perguntas. Estamos vendo e ouvindo pela primeira vez algumas perguntas. Então o que eu peço a vocês, professores, é que tenham todo um cuidado de garantir aquele menino que não tem o celular, aquele menino que não tem a internet, que ele não fique fora do processo. Ele precisa receber as atividades dele, né, que sejam impressas,
que eles nos dêem essas respostas. Agora, quando os professores sentarem, quando os professores reunirem, não, a gente fala sentar, né, é mais a questão de força do hábito. Mas o sentar aqui, ele pode ser virtualmente. Eu na minha casa, você na sua casa, e a gente combinar que atividade nós vamos desenvolver para o nosso aluno. O que eu vou deixar aqui muito forte, o que eu vou deixar aqui muito, um pedido mesmo que eu faço a vocês, é que nós, professores, consigamos fazer as nossas atividades coletivamente. Que sejam 2 professores, que sejam 3 professores, que sejam todos os professores da área, né, a área de humanas, de linguagem, a área da natureza e da matemática, para que nós consigamos diminuir o número de carga para o nosso aluno e eles nos dêem a resposta satisfatória. Eu volto a repetir, neste momento de pandemia, menos é mais. Quanto menos atividade a gente mandar, mais respostas os alunos vão nos dar. Para isso é importante, é urgente que os professores planejem juntos. E quando eu falo das áreas, é para facilitar a questão do planejamento. Não significa que o professor de português não possa sentar com o professor de matemática, pode sim. Que o professor de biologia não possa sentar com o professor de história, pode sim. O de educação física com o de ciências, com o de geografia, com o de artes, todos podem planejar, desde que a atividade permita e possibilite ao professor fazer a avaliação que nós precisamos nesse momento, que é a nossa avaliação diagnóstica. Diagnosticar o nosso aluno pressupõe fazer com que ele nos dê uma resposta para que eu possa fazer o meu planejamento e, a partir do meu planejamento, eu conseguir fazer essa linha de ação que garanta a ele as competências e habilidades mínimas para que ele seja promovido para o próximo ano. Repare, a Lei 14.040, lançada no final do ano passado, diz que um aluno não pode ser reprovado. Ótimo, nós vamos entender isso. O que é não pode ser reprovado? Garante a todos os alunos o direito de prosseguir os estudos. Não garante que o aluno seja aprovado automaticamente, não. Para que ele seja aprovado, ele precisa ser submetido a algum tipo de avaliação, qual seja o Enem, o Enseja ou atividades realizadas pela própria escola. É importante a gente dizer isso para os alunos. E nesse processo, a direção da escola sozinha ela não consegue fazer a busca de todos os alunos. É importante que nós, professores, participemos deste processo da busca ativa e fazer com que os nossos alunos eles se apresentem. Veja, se eu tenho um aluno lá em São Paulo, ele está participando da aula aqui. Ele precisa fazer esses vídeos, ele precisa receber as atividades, ele precisa dar resposta para a gente. Não importa onde o nosso aluno vai estar nesse momento, ele pode estar onde estiver, ele está participando. Mas se o aluno disser que ele não vem, ele não vai participar, ele não quer participar de jeito nenhum, a escola também não pode aprovar esse menino simplesmente por aprovar. Então é importante a gente entender a Lei 14.040, ela deu o direito do aluno prosseguir os estudos, não foi de ser aprovado automaticamente. Existem algumas questões que ainda estão sendo discutidas, a lei já teve alguns artigos aí que foram revogados, veja, a lei foi lançada no finalzinho do ano passado, já tem situações lá que são revogadas. Mas essas revogações são frutos de discussões que ainda estão sendo travadas, para que nós possamos compreender isso de forma muito clara e aplicar no dia a dia da nossa sala de aula. Para esse momento mais apurado, mais complicado que nós estamos vivendo, o que eu peço aos meus queridos colegas professores é que nós consigamos agora fazer com que os nossos alunos eles sejam avaliados de forma que nos dê a certeza de que ele, aluno, conseguiu ler, compreender, interpretar, pesquisar e produzir. Repare, quantas vezes eu repeti isso aqui hoje? Né? Várias vezes. Por quê? Eu vou repetir, não é importante, nesse momento de pandemia, que o nosso olhar seja voltado para os conteúdos didáticos. O conteúdo mais importante agora são os conteúdos essenciais. E os conteúdos essenciais são esses que nós vamos garantir ao nosso aluno o processo da leitura, da compreensão, da interpretação e produção, através da pesquisa, né, que Paulo Freire tanto chamava de a busca. E tem uma frase de Paulo Freire que ele diz: não existe ensino sem pesquisa.
Para Paulo Freire, a pesquisa não era um trabalho fora da sala de aula. Para Paulo Freire, a pesquisa era o aluno saber buscar ou produzir as próprias respostas. Eu quero, mais uma vez, chamar a atenção de vocês, focar na questão da produção coletiva, do planejamento coletivo, da realização de atividades coletivas, para diminuir a carga de trabalho nossa, enquanto professores, mas principalmente dos nossos alunos. Na hora de eu planejar a minha aula como professor de língua portuguesa, se eu me juntei com o professor de química, se eu me juntei com o professor de educação física ou de artes, que nós consigamos fazer com que todos nós sejamos contemplados dentro daquele texto, dentro daquela situação contextualizada, e que os nossos alunos eles nos deem a resposta que eu possa avaliá-lo dentro do meu componente curricular. Todos estão prontos, aptos a começar esse trabalho. Nós temos aí um documento importantíssimo, eu sempre ressalto isso. Nós, professores, não temos mais o direito de trabalhar sem a BNCC do nosso lado. Porque é o documento referência, eu não posso abandonar o documento referência. Por que eu não posso abandonar? Porque quando vai ser elaborada a prova do Enem, é com a BNCC. Quando é elaborada a prova do Enseja, é com a BNCC. Hoje, a BNCC é o documento mais importante que nós temos. Portanto, eu chamo a atenção dos meus queridos colegas professores. Coloque a BNCC do teu lado, leia aquilo que você puder ler. Lógico, muitas pessoas discordam da BNCC. Eu, particularmente, mais tenho elogios do que discordâncias. Eu vejo muitas pessoas discordando. Eu, particularmente, não faço isso porque eu sou de um tempo que nós não tínhamos documento de trabalho, nós não tínhamos uma diretriz de trabalho, nós não tínhamos nada como nossa base nacional comum curricular. Hoje nós temos. E se nós temos essa base nacional comum curricular, e logicamente nós temos já o documento da Bahia sendo lançados aí, nós temos que nos espelhar nele porque garante a nós, professores, que os objetivos previstos e propostos sejam alcançados pelos nossos alunos. Então, eu quero encerrar te agradecendo, agradecendo a Neuza e os demais aí, o diretor do Colégio de Marculino Moura. Para mim foi um motivo de orgulho ter vocês aqui conosco nesse bate-papo rápido. Vou deixar a Rosa aí no espaço se as pessoas quiserem fazer perguntas, viu? Mas eu queria convidar todos os nossos profissionais de educação a entenderem e fazer com que os nossos alunos sejam construtores dos seus conhecimentos. Nós precisamos acreditar nos nossos alunos e acreditar e creditar a eles o direito de aprender e aprender de forma proficiente, tá bom? Muito obrigado, e eu fico aqui aguardando vocês se alguma pergunta aparecer. O trabalho dele e é como ele está em nossa jornada. Ele tem um conhecimento muito bom em avaliação, ele diz para as escolas aqui presentes, eu já conheço, minha geração acho que não conhece ainda. E assim, eu estou indicando para outras escolas, viu, Tommy? E você realmente é bem-vindo e sempre será, tá bom? Obrigada mesmo pela presença, obrigada pela presença e também da sua esposa aí, que está do ladinho. Eu sei, tá bom? Obrigada mesmo. Sophie, a gente tem alguns comentários no chat. Como você disse, está aberto para perguntas, os professores que estão aí quiserem fazer. Você lê os comentários do chat ou você quer que eu leia? É melhor você, que aí você vai selecionando o que você quer.